Olá! E nós estamos aqui com mais um Conexão Médica. E agora trazendo um pouquinho desse formato de não só o especialista, mas trazer também para a gente ouvir aqui o paciente. E hoje a gente vai falar aqui com uma pessoa que vai falar com a gente sobre uma doença prevalente no mundo inteiro que só cresce, que é obesidade. E que muitas vezes não é visto como doença. Então a gente está aqui hoje com o Fábio, cirurgião do aparelho digestivo. Tudo bem, Fábio? Tudo jóia. É um prazer enorme estar aqui contigo de novo, nessa nova conexão médica junto da CF. E a gente está aqui com a Nina, que é uma paciente que fez a cirurgia de obesidade, mas que ela vai contar um pouquinho dessa história, que teve mais coisas além da obesidade, né, Nina? Isso mesmo. Vamos lá. Então, conta pra gente. Como foi tomar a decisão de fazer uma cirurgia bariátrica e por que a escolha de fazer a cirurgia para tratamento da obesidade? Bom, eu já estava ganhando um pouco de peso, já antes de 2018, e eu passei por um diagnóstico de câncer de mama, um câncer de mama invasivo, bem agressivo, que eu passei pela mastectomia, por todo o tratamento, enfim. E com todo aquele impacto, né, da doença, eu acabei ganhando muito mais peso. Com isso, eu desenvolvi doença metabólica, que era esteatohepatite, hipertensão, colesterol nas alturas, né? E diabetes, também aconteceram várias coisas. E uma das opções que eram dadas a mim era a bariátrica, porque eu já estava passando, né? Eu tinha um percentual acima de 35 de IMC. Então, eu fiquei meio receosa no início, pelo desconhecimento, aquela ignorância de a gente não conhecer o que é a técnica. E o Fábio, eu já estava com o Fábio porque o Dr. Fábio já havia feito vesícula anteriormente, então era um médico que eu super confiava, porque ele foi indicado por ter uma técnica perfeita, né, e ser um médico assim bem especialista na área dele, né? E eu falei, se eu for fazer, eu vou fazer com ele. E eu vou confessar que eu cheguei até a procurar um outro profissional para ouvir uma opinião, mas para ouvir somente a opinião, e eu disse, não, eu não tenho coragem. Médico que vai tocar em mim vai ser o Dr. Fábio, e nisso não tem. E aí eu comecei a pesquisar, através do Instagram, pessoas que tinham a mesma idade que eu, né? Porque eu tive diagnóstico do câncer aos 48 anos. Então, foi em 2018, em 2020 a gente fez a bariátrica em plena pandemia, né? Que tipo, tá uma emoção um pouco maior. Sim. Eu havia entrado em férias 2 dias e aí liberaram para cirurgias eletivas. O hospital me ligou e eu falei, precisa da autorização do meu médico? Não, ele autorizou e eu falei, então vai. Vamos lá ver o que é. Mas antes disso, eu já havia procurado informações assim sobre técnicas. Ele fez para mim a sleeve, que é uma técnica que a gente acaba não perdendo, né, a absorção de nutrientes. Isso é muito importante, porque o meu tratamento ele é de 10 anos, então eu preciso. Né? Então não tem aquele problema de cair cabelo, de a gente perder vitaminas, repor B12, enfim. Eu fiquei super bem. E eu queria ver mulheres com a minha idade, com a mesma quantidade de peso e com a mesma técnica. E comecei a procurar e ver como que elas lidavam com isso. Porque eu também tinha aquele preconceito. Imagina, bariátrica, né? Vai fazer exercício, vai fazer dieta, quantos mais? E eu sempre fui ativa de fazer exercício, então não era a falta do exercício. Né? Faz uma dieta, começa na segunda, termina na quarta, porque, né, dá uma frustração, tu quer resultados imediatos também. Sim. E ainda assim, eu tinha consciência pura e plena de que a bariátrica não era mágica, que precisava de um comprometimento de 100%. Então, quando eu cruzei a porta daquele consultório para conversar com ele e falar, eu vou fazer. E entramos no centro cirúrgico, ali eu disse, a minha vida muda aqui. E a minha vida mudou a partir daquele dia. Então, foi bem bacana, porque ele tem uma equipe toda multidisciplinar que ele encaminha o paciente. Né? Então, tem acompanhamento nutricional. Então, a gente vai... Alguns passam por psicólogos, enfim...
tudo que tu precisa, né, está incluído assim dentro do CAD. Isso que faz toda a diferença, né? Claro. E toda aquela segurança que o médico te passa. Então, tudo que tu precisar, ele vai te visitar, ele no hospital, a gente vai fazendo as consultas, né, de manutenção para ver como é que está a perda de peso. Eu tive o privilégio de ser tão comprometida que eu eliminei os 33 quilos em 6 meses. Meu Deus, então, 33 quilos em 6 meses. Eu fiz exatamente Quanto tempo faz que tu operou, Nina? Foi no dia de São João, 24 de junho de 2020. Agora vai fazer 5 anos, e 5 anos de sucesso absoluto. E eu já gostava de fazer exercício, já gostava de movimentar, então eu fiquei agora completamente obcecada por yoga, por pilates, lira circense, faço caminhadas, assim, faço bastante exercícios, musculação, porque eu sei que isso vai me ajudar muito. Então, eu não tive reganho de peso, né? Sim, sempre foi muito bem. tranquilo. E é interessante assim que foi tudo muito tranquilo, indolor. Eu posso dizer que é completamente indolor. Se há uma coisa que me incomodou, foi porque, por ser na pandemia, eu fiquei dentro de um quarto e eu precisava ficar de máscara 24 horas por dia, dormir e acordar de máscara. E aí eu tinha medo de não respirar dormindo. Mas assim, pensa numa cirurgia tranquila. Eu segui todos os passos, eu voltei para casa já 4 dias depois, e aí, como tinha pandemia, os lugares estavam restritos para treinar e tudo. Sim. Eu moro em apartamento, então tem 2 lances de escada, eu subi e desci as escadas 10 vezes, caminhava 20 minutos no pátio do condomínio para já começar a me movimentar. Eu segui tudo à risca, assim. A alimentação toda que a nutricionista foi acompanhando, que é da equipe, né? Então foi fantástico, assim. Para mim foi uma virada de chave, uma mudança de vida, a autoestima que, né, estava bem comprometida. Eu me resgatei. Pensei, eu sempre digo para o Dr. Fábio que vai passar 100 anos, se eu viver 100 anos, vou ficar 100 anos agradecendo ele por ter me devolvido a vida, sabe? E assim, o mais interessante instantaneamente, pós-bariátrica, eu abri mão já dos medicamentos regulou a pressão arterial. Então, eu tenho 12/8, que é o normal. Não precisei mais de medicamento para o diabetes. Não precisei meu fígado. E aí o fígado, ele ainda me diz, é uma das últimas coisas que sai a gordura do fígado. Então, tu vai emagrecer, ele é uma das últimas, porque o corpo vai se restabelecendo. Sim. 1 ano depois, daí eu fui fazer uma cirurgia de reconstrução de mama, e eu precisava fazer umas imagens e tal, e aí eu olhei, ninguém falou nada do fígado. Eu digo, meu fígado, como é que tá? Ué, tá ótimo. Daí eu falei, tá. E aí repeti aquele exame em seguida, porque eu preciso fazer exames para o próprio lá para o núcleo mama, onde eu faço o tratamento da mama, assim, periodicamente. Daí, de novo, eu digo, mas por que está perguntando? Eu falei, não, só queria saber como é que tá. Olha, não tem nada. Eu digo, como assim nada? Cadê esteatose? Nada, está perfeito. Eu falei, é sério mesmo, assim, não vestígios de que eu tive. Daí eu contei, não, eu tive já no grau 3. E aí eu lembro que quando ele me deu o resultado que eu tinha grau 3, eu digo, tá ótimo, até 10. Ele falou, não, grau 3 é o pior. Eu falei, mesmo. Olha só. Nada, não tem um vestígio, absolutamente nada. Então eu faço exames de laboratório periodicamente, então assim, glicose, colesterol, tudo impecáveis, assim. Isso vem muito ao encontro do que os especialistas falam, que é a obesidade e as suas comorbidades, né? Então, tu contar que não tem mais essas doenças associadas que tinha a obesidade, que não usa mais os medicamentos que usava, realmente mostra aí o que é o resultado de uma cirurgia bariátrica, né, Fábio? Exatamente. Acho que a história da Yara é muito, muito bacana no sentido de que ela mudou o curso da vida dela, que inexoravelmente estava indo para uma situação catastrófica. Então, assim, em questão de pouco tempo, ela acumulou não só um câncer de mama, com quimioterapia pesada no pós-operatório, mas também ganho de peso, doença metabólica com colesterol, triglicerídeos, e na época ela acabou operando a vesícula dela, a biópsia do fígado mostrou esteatohepatite, já com nível de fibrose, ou seja, ela estava indo para uma cirrose, ou talvez por um câncer de fígado em breve, né? Porque essa é a evolução natural das esteatohepatites com fibrose, né? Então, ela conseguiu mudar esse roteiro todo da vida dela, né? Como? Com uma perda de peso, a cirurgia bariátrica permitiu isso, mas eu acho que é importante também a gente pautar aqui que
A Nina é uma pessoa especial. Ela, além do positivismo dela, ela aderiu à dieta no pós-operatório, aderiu à tarefa de casa que ela tinha que fazer, que era no sentido de cuidar da alimentação, fazer exercício, ter um pensamento positivo, querer mudar a vida, querer viver, né? Sim. Então, eu quero estar no aniversário de 100 anos dela, quero ser convidado ainda, né? Não sei se eu vou conseguir ir, entendeu? Mas vou tentar. Mais novo que eu, com certeza. Ai, que legal. E Legal, é né? muito isso mesmo, né? Que a bariátrica, ela é o meio, ela não é o fim. E o quanto o comprometimento do paciente influencia no resultado. Prova viva aqui, né? Exatamente, Muito porque bacana. é fácil, é muito fácil. Dá para a gente fazer e dá para se comprometer. Não é nenhum sacrifício, porque tu não deixa assim, ó, minha vida mudou, não posso comer mais nada. Vou comer só em potinhos. As pessoas têm muita lenda sobre isso. Ou então, eu nunca mais vou comer igual. Eu como arroz, como feijão. Eu só não como carne porque eu sou vegetariana. Eu como tudo, tudo. Nada é proibido. Mas a gente tem uma permissão de comer tudo e um controle, né? Claro. Eu fiquei com uma capacidade de armazenamento de alimentos no estômago menor, evidentemente, e isso é maravilhoso. Então, pouca coisa me sacia e aí eu entro sempre, né, priorizando proteínas, né, os legumes, verduras e frutas para depois comer carboidratos. E isso é fantástico. E fazer o exercício te traz a força muscular de dentro para fora, o que te mantém mais incentivada ainda. E aí, assim, poxa, ele fez um trabalho excelente, eu vou botar fora. Não, exatamente, não pode. Não tem pode. como, né? Não tem como. Olha, sensacional. Eu queria apontar mais uma coisa que eu acho que é super interessante no caso da Nina. Assim, a gente vê muitos pacientes aqui no Brasil, é muito frequente, está aumentando cada vez mais a prevalência de obesidade, né? Então, é uma doença endêmica no Brasil, né? É a grande doença do século hoje, a obesidade e todas as suas consequências que vêm atrás. E uma dessas consequências é o próprio câncer. Vamos lembrar que os dois principais gatilhos do câncer o primeiro, o cigarro, o tabaco, né? E o segundo, a obesidade. Então, no momento que a gente está fazendo uma prevenção disso através da perda de peso, uma realimentação adequada, uma vida mais saudável, uma manutenção de peso baixo, eu também estou prevenindo câncer. E se o paciente já teve um câncer previamente, ele está prevenindo a recidiva desse câncer, está evitando com que esse tumor volte. Ou seja, há uma coerência entre a preocupação em não ter o câncer de volta com também uma vida saudável, né? Com certeza. Peso baixo. Sim, até porque câncer de mama a gente sabe que é a segunda doença que mais mata mulheres no Brasil e no mundo, e 85% dos cânceres são hormonais, que está justamente diretamente ligado à obesidade. Então, ele se alimenta da gordura. Então, manutenção de peso é fundamental. E por que não fazer bariátrica, né? Então, assim, acaba com preconceito, acaba com medo, não dói, não tem, vou ser julgada. Não, que bom que a gente possa ter o privilégio de, através de uma cirurgia, a gente ter chance de viver e ter uma vida saudável, uma vida mais longa, uma vida mais próspera, né? E a gente poder se resgatar, porque não é perda de peso, ganho de peso, essas coisas, não é só sobre beleza, não é só sobre estética, é muito mais sobre saúde do que qualquer outra coisa. De brinde vem a autoestima, vem o resgate, né? Vem a beleza. Mas assim, a gente tem que pensar assim, quanto eu quero viver mais? Quanto eu quero ficar longe de comprar remédios, né? Investe esse dinheiro de medicamento, de tratamentos em outras coisas. Vai, né, curtir a vida, vai para o cinema, teatro, fazer qualquer coisa. Mas assim, por que eu vou ficar dependente de um monte de medicamento e correndo os riscos? Porque a obesidade, ela traz seus riscos, né? Gravíssimos, a gente sabe que podem levar à morte. Então, assim, não importa qual é o meio que tu vai voltar e resgatar o teu peso, que tu vai ficar dentro de um peso normal para o teu biotipo, né? Não importa qual se é por cirurgia, se é só por treino, importa que tu atinja aquela meta, né? E por que não com a bariátrica? Olha, eu ia dizer para a Nina dar um recado aqui para quem está pensando em operar, mas a Nina já falou tudo, né? Falou tudo, né? Então,
Nina, só tenho a agradecer a tua participação aqui no Conexão Médica. A gente fica super feliz de ver pacientes que tomaram uma decisão, que estão felizes com a solução, com o resultado da sua escolha, né? Que escolheram profissionais aí capacitados. Perfeito, Então, é o melhor. Eu vou dizer que é o melhor. Ela é muito minha amiga. Não é verdade. Só tenho a agradecer. Gente, mais um episódio aí do Conexão Médica que chega ao fim, com um gostinho de quero mais, né? Porque é tanta história bacana, tanto depoimento aí que fala de vida, de autoestima, de melhorar, de se cuidar e de ter saúde. E até o próximo Conexão.